A ancestralidade na quinta dimensão. Eis que faço novas todas as coisas. Isso é uma mensagem bíblica, não? Que traz aí algum ensinamento profundo dentro de um contexto que nós vamos brincar um pouco aqui com o mundo das palavras, que às vezes é importante para a gente fazer certas reflexões e certas compreensões do nosso momento aqui no planeta Terra, não? Sob o ponto de vista cósmico mesmo, e sob o ponto de vista dessas duas palavras que estão muito em voga aí, não? Então, ancestralidade e quinta dimensão são duas palavras muito usadas, que a gente corriqueiramente vendo sendo usadas aí no meio dos discursos das pessoas, né? Seja aqueles que têm aspiração espiritual, aqueles que estão desenvolvendo essa compreensão sobre o cosmos aqui na Terra, e especialmente na vida mundana, a gente vê isso muito, as pessoas falando de ancestralidade, valorizando essa palavra, buscando resolver questões porque são profundamente necessárias e vão buscar força na sua ancestralidade, né? Agora vamos fazer aqui usar o nosso mundo das palavras, a nossa mente que faz diagnose, que discrimina, não é? que precisa organizar esse mundo aqui para a gente se relacionar melhor com os elementos do planeta, com a história do planeta, não? Para a gente compreender um pouco melhor. Vamos trazer alguns conteúdos aqui, algumas informações, para a gente fazer algumas observações, né? Lembrando, toda essa análise quando a gente faz, quando a gente procura compreender esse processo que está acontecendo no planeta atualmente, não é? Essa forma de se comunicar, de querer entender o nosso próprio destino e as nossas questões aqui, tudo isso fica acalmado e neutralizado com aquilo que nós chamamos de vida simbólica, de vida cósmica, de vida monádica, né? A mônada, ela introduz em nós uma linguagem simbólica, uma linguagem mais sutil, mais suave, muito silenciosa, misteriosa, mágica e com leis que esse processo, por exemplo, da ancestralidade, ela ganha um outro sentido. Mas para a gente chegar até lá, a gente precisa seguir certos protocolos que o próprio planeta, no dia a dia, ele vai revelando para nós que faz parte do jogo, né? Eu vou chamar de jogo, antes se chamava de teatro, hoje pode, mais moderno ainda, pode chamar de filme, né? Porque nós hoje trabalhamos com projeções de imagens. 200 anos atrás nós não tínhamos as projeções de imagens, os filmes com altas tecnologias como temos hoje. E muitos desses filmes, para nós, eles são, nós chamamos, entre aspas, são filmes iniciáticos, né? Porque nos colocam diante de certas experiências, até cósmicas mesmo, né? Hoje o cosmos está se aproximando de nós através dos filmes também, sabe? Os filmes estão oferecendo experiências maravilhosas para nós. Mas toda vez que a gente quer compreender melhor o contexto do mundo das palavras, é bom a gente ir atrás daquilo que é chamado de etimologia, né? Etimologos, conhecimento da verdade. Etimo, verdade, logos, conhecimento, conhecimento da verdade que está por trás da palavra. Começando por essa palavra ancestral, né? O que quer dizer essa palavra ancestral, quando a gente vai buscar? Então, se a gente for fazer a pesquisa aí, vem do francês, até onde eu percebi, e tem a ver com aqueles que vieram antes, não é? Então, aqueles que vieram antes, ancestral tem a ver com aqueles que vieram antes. E nós muitas vezes usamos ancestralidade, essa palavra é usada às vezes para aqueles que vieram antes dentro de uma família terrena, né? Pela sua genética, pela sua estrutura genealógica ali, do tio, pai, avô, bisavô, aqueles que fizeram a história daquele ramo de família. Às vezes alguns consideram a ancestralidade mais ampla, às vezes tem a ver com a própria etnia racial, tem a ver com a cor da pele e vão por essa linha. Outros procuram ver a ancestralidade da humanidade como um todo, né? Incluindo toda a história da humanidade, tudo que a humanidade produziu e tudo mais.
Mas hoje, especialmente, tem alguns seres aí que se revelam, que vieram de fora do planeta, né? Arcturianos, pleiadianos, seres que dizem, não, eu vim de Andrômeda, outros. Então, esses seres estão buscando ancestralidade fora da Terra também. Então, isso está se ampliando. A forma como nós lidamos com esse nome, com essa palavra, isso tem a ver, está se expandindo, não é? E isso tem a ver com como a gente lida com o plano atemporal. E aí entra o processo de quinta dimensão. Por quê? Atemporal quer dizer além do temporal. Só que, quando se fala de ancestralidade, se nós falamos daqueles que vieram antes, nós quebramos a linha atemporal, não é? Então a gente está olhando só para o passado, nós não estamos olhando para frente. Ancestral é aqueles que vieram antes. Então os que vêm depois não nos interessa. Nós estamos lidando com os que vieram antes, né? Quando se fala de ancestralidade. Então há aqueles que ainda precisam se resolver no seu plano ancestral, mesmo naqueles que vieram antes, olhando só para trás, né? Quando a gente olha só para trás, a gente limita o nosso plano existencial. Então o processo de quinta dimensão fica limitado. Por quê? Porque na quinta dimensão, aqueles que estão despertando o corpo de luz e acessando conscientemente o processo de quinta dimensão, você não fica limitado só para o passado. A ancestralidade fica transcendida, né? Lembrando, no planeta Terra atualmente, esses seres, muitos desses seres que estão acessando a quinta dimensão, que estão despertando o corpo de luz, percebendo a luz saindo dentro dos seus corpos, tomando mais consciência do seu campo áurico, né? Do seu sistema de consciências, que um tempo atrás nós chamamos de chakras, né? Estão tomando consciência da sua aura, do seu campo energético. Esses seres, muitos desses seres, estão lidando com mantras e com portais e com símbolos que vêm do cosmos, que vêm desse universo hierárquico, dessa estrutura, que faz com que esses seres andem na linha temporal. Então, eles transitam tanto pelo processo ancestral, como também na direção daquilo que nós chamamos de futuro aqui no planeta Terra, né? Então, esses componentes da linha temporal ficam acessíveis para esses seres, que inclusive abrem portais para transitar por isso. Olha, isso que eu estou falando, na prática, está acontecendo dentro do Sistema Único de Saúde aqui no Brasil, nesse país que nós chamamos de Brasil. No SUS existe um sistema de terapia chamado Reiki. Reiki, energia espiritual. Reiki, energia espiritual. Esses mestres de Reiki, hoje existem vários sistemas de Reiki, mas todo mestre de Reiki que está bem sintonizado com o seu sistema de Reiki, assumindo disciplinas, né? Porque tem mestre de Reiki que a gente vê mestres de Reiki indisciplinados e que não desenvolvem tanto e tem pouca consciência do trabalho que eles estão fazendo com esses processos, né? A gente vê isso com clareza. Agora, aqueles que estão bem alinhados, esses podem ajudar aqueles que vêm buscar ajuda, né? Aqueles que vão lá nas terapias, eu quero um atendimento de Reiki. Se esse curador, esse terapeuta, está bem alinhado, bem harmonizado com a sua hierarquia, com o processo, utilizando de forma adequada os símbolos e os mantras, ele vai andar pela linha temporal daquele ser que está sendo atendido e pode ajudar, inclusive, no plano ancestral dele. Às vezes problemas dentro da família terrena, né? Às vezes problemas até antes disso, né? Problemas da raça também, às vezes, né? Tem problemas dentro da raça branca, tem problemas dentro da raça amarela, raça indígena. Alguns mestres de Reiki acessam isso, né? Normalmente eles têm auxílio de seres que colaboram para ficar mais claro, para ver nos registros atemporais daquele ser que está sendo atendido, o processo que vai ser lidado. Então veja bem, a ancestralidade é uma coisa, primeiro, é limitada porque trata só do passado. Então a nível de quinta dimensão, o processo é único, não é? Esses seres que estão acessando a quinta dimensão conscientemente, eles estão sendo chamados para viver o aqui e agora. Vocês já devem ter visto isso em vários livros, vários instrutores falando a importância do aqui e agora. E você reconhecer a tela do filme que nós vivemos aqui nesse planeta. Isso aqui é como se fosse um filme mesmo, sabe? E tem uma projeção que lança isso aqui pra gente, com todos os protocolos, com os caminhos que nós vamos seguindo, né? Que nós vamos desvendando, os mistérios que está em cada parte da película que nós estamos vivendo, não é?
cada segmento, onde você entra, cada espaço que você entra, cada espaço-tempo que você entra, ali tem alguma coisa por detrás que você tem que investigar, né? O nosso chamado a nível de quinta dimensão é fique no aqui e agora, não se desvie, não se preocupe com o passado e com o futuro, vá ficando cada vez mais no aqui e agora. Quem vai ajudar isso é a respiração consciente. A respiração consciente entra naquele pensamento inicial desse vídeo. Eis que renovo todas as coisas, né? Na respiração consciente, na quinta dimensão, com a sua alma iluminada, você respira e renova todas as coisas. Você renova quem está na sua frente, você renova a si próprio, as suas células se renovam. Quinta dimensão, corpo de luz. E aqueles que vão além, né? Aqueles que conseguem despertar, trazer a mônada, né? Aqueles que saem com a consciência fora da Terra, que quem leva a nossa consciência para fora da Terra é a mônada, que nós chamamos de espírito, alguns chamam de espírito, atualmente chamam-se de mônada, mas é uma consciência muito sutil que nos integra na vida cósmica, não é? Essa consciência, quando ela desperta em nós, ela traz uma realidade muito mais ampla, não é? E nos coloca para um nível mais elevado. Lembrando o seguinte, às vezes nós, nesse plano ancestral da humanidade, no planeta Terra, nós precisamos saber, a nível de Confederação Intergaláctica, que esse planeta aqui já desenvolveu aqui nesse planeta, já desenvolveram várias humanidades que já passaram por esse planeta, se desenvolveram como reino, porque veja bem, como mônada, quando a mônada do ser humano desperta nele, ele não tem mais identificação com o reino humano. Esse ser não é mais um ser humano. Quando a gente olha para ele, a gente acha que ele é um ser humano, mas ele não é. Ele tem consciência que ele está de passagem dentro da experiência humana e que aquilo que agora está vivendo nele não é humano. Está acima do reino humano, é chamado supra-humano. Mas que ainda usufrui da experiência dele aqui para cumprir uma missão, né? Para beneficiar o todo, para fazer coligações cósmicas, né, com outros sistemas estelares, com planetas, e aí depende da linha, do caminho que essa consciência está no cosmos, né? Então, aqui nesse planeta Terra, várias humanidades já passaram por aqui e se desenvolveram, cumpriram os seus ciclos evolutivos e se formaram a ponto de se conectar com o plano divino superior. Por isso nós falamos, hoje são civilizações de avatares que passaram pela Terra. No plano ancestral da Terra, civilizações de avatares, ou seja, seres que se formaram como avatares no planeta Terra. Por isso o planeta Terra é considerado é uma escola de formação de avatares. Olha que planeta maravilhoso que nós estamos. E hoje, quando a gente olha para o que está acontecendo no planeta, tudo isso parece impossível. Tudo isso parece, não. O Horácio Neto não está falando, não está batendo com o que eu estou vivendo aqui nesse planeta. Pois é. Pois esse planeta vai continuar evoluindo, nós estamos entrando num processo de purificação mais forte e essa humanidade aqui, ela vai finalizar o seu processo evolutivo com formação de avatares. Avatares vão ser formados dentro dessa civilização. Aqui, há seres que vão se tornar avatares. Não nós, né? Não nós, eu, você, não nós, mas há seres aqui que dentro da continuidade do processo evolutivo dessa humanidade, lá no sétimo ciclo evolutivo, nós estamos no quinto. No sétimo ciclo evolutivo, esses seres serão avatares. Como outras humanidades passaram por aqui, isso está nos registros do planeta. Nós não sabemos o que nós somos, nós não sabemos o que o planeta é, nós não sabemos o que o sistema solar é, somos ignorantes. E precisamos usar as palavras, esse mundo das palavras, nós precisamos olhar com mais seriedade, com mais profundidade. Tem muita gente usando essas palavras, as palavras de modo geral, de forma superficial, sem aprofundamento. Hoje, nós temos tecnologias para nós aprofundarmos, para nós pesquisarmos, investigarmos. Está usando a palavra? Vai atrás. Quer usar com mais profundidade? Pesquisa. Vê a origem, vê como ela está sendo usada pela humanidade. Às vezes nós corrompemos o mundo das palavras também, né? Mal usamos, existe muita corrupção, existe muita ironia, existe muita palavras sendo usadas de duplo sentido. A humanidade tem um mau nível de comunicação de um modo geral.
Mas hoje também nós podemos encontrar canais limpos também. Existem instrutores limpos aí, existem instrutores que neutralizam o processo, trazem mais sabedoria, inclusive de fora da Terra. Existem seres que estão trazendo sabedoria de fora da Terra para guiar a humanidade. Nós precisamos desses seres. Senão, nós vamos nos identificar com isso que está acontecendo na vida mundana. A vida mundana tem força e vai arrastar muitos para o sofrimento. Está arrastando muitos para o sofrimento. Porque não se cuidam, não se purificam, não cuidam dos seus próprios corpos, estão sobrecarregando os corpos, corpo físico, corpo mental, corpo emocional, principalmente esses 3 corpos. Então, o momento é esse, né? De nós olharmos com mais seriedade para o que nós falamos. Então, a ancestralidade ela é limitada. Não, nós temos que olhar com amor para a palavra, olhar com amor, com interesse, com inteligência. Não desvalorizar as palavras, nós não estamos desvalorizando, nós estamos colocando ela dentro de uma realidade, de um contexto mais amplo. Então, a palavra ancestralidade, ela quebra a linha de tempo, ela só olha para trás, né? São os meus ancestrais, aqueles que vieram antes. Tem valor? Tem. Mas na vida monádica, a visão é ampla. Tanto assim que se você pegar alguém que está numa linha monádica profética, ele vai falar muito mais do futuro do que do passado. Um profeta fala mais do futuro do que do passado. Um avatar, ele está acima disso tudo. Né? Ele sintetiza tudo isso. O processo é agora. Por quê? Porque passado e futuro, eles se harmonizam entre si. Outra questão é o seguinte. Quando você estiver pronto, já puder fazer parte, participar da linha misteriosa dessa vida aqui, quando você já tiver autorrealizado como ser humano, você vai ser convidado até para, vamos dizer assim, finalizar o seu processo ancestral com a humanidade do planeta Terra. Você vai finalizar o seu processo ancestral. Você não vai ter mais identificação com isso. Entende? Você vai usufruir dessa plataforma, mas sem vínculo de ter que resolver coisas especialmente aí. Apesar de que, por exemplo, eu estou sentado numa cadeira aqui. Conversando aqui com esse vídeo, né? Produzindo esse vídeo. E essa cadeira é ancestral. Porque há um tempo atrás essa cadeira não existia. E criaram. Alguém teve uma ideia, criou uma cadeira, desenvolveram tecnologias, né? Hoje, na época de Jesus, por exemplo, 2000 anos atrás, não tinha uma tecnologia como essa. E hoje tem. Essa cadeira é ancestral também. Então, vieram seres antes que criaram isso. Hoje eu estou cheio de coisas aqui nesse espaço que eu estou, que para mim compreender melhor esses elementos que fazem parte da minha experiência agora aqui nesse ambiente, eu preciso levar em consideração a ancestralidade. Só que depois de fazermos uma série de reflexões a respeito da nossa existência, investigarmos a natureza desses elementos, né, o interesse pelos elementos planetários, chega um momento que a gente para com isso e vai se entregando ao silêncio, ao mistério que nós somos, ao mistério da vida. E aí tudo isso vai ficar resolvido sinteticamente em um outro plano. Se você estiver pronto mesmo, se você levar isso a sério, com profundidade, assumir uma série de disciplinas que são pedidas através da busca espiritual, da busca pelo mistério da vida, isso vai estar sintetizado, isso vai estar resolvido, instalado em você, e você vai levando a vida com espontaneidade. Palavra-chave para alguém que está bem integrado, sob o ponto de vista multidimensional, hoje a palavra é essa, multidimensional é espontaneidade. A vida vai chegar um momento que vai pedir espontaneidade. Então você precisa ser um ser espontâneo para lidar, inclusive, com isso. Nós estamos em tempos de compreender o que é quinta dimensão, compreender o processo temporal, e a vida está ficando leve para esses seres que estão entrando nesse processo. Leve, não é pesada. Ainda é inclusiva, não é seletiva. Nós vamos passar por um processo seletivo mais lá na frente, agora ainda não, porque o processo agora é que nós precisamos aprender a curar a humanidade, né? A harmonizar a humanidade, que está muito desarmonizada. Quando se fala em harmonizar a humanidade, leva-se em consideração os reinos paralelos. Precisamos amar os animais, as plantas,
os minérios do planeta, não. Tudo isso precisa ser amado, compreendido. Precisamos trazer para dentro da nossa experiência humana, de forma que a gente conviva bem com esses elementos. Isso vai acontecer. Agora, façamos uma reflexão mais profunda a respeito disso, do que é a linha temporal e como ela está sendo usada. Veja que maravilha, dentro do SUS, Sistema Único de Saúde, nós já temos mestres de Reiki fazendo isso gratuitamente. Andando na linha temporal, trabalhando com ancestralidade e também com o futuro da humanidade. Não só aqueles que vieram, mas aqueles que estão vindo. Mexendo com ancestralidade cósmica. Eis que renovo todas as coisas. Esse é um vídeo flash de luz para a Confederação Intergaláctica.